21 horas, hoje dia 20 de dezembro, estamos aqui eu e o meu querido amigo Vinícius Damasceno. Saudações. Junto com Paula Narras e Rodrigo Medeiros, bem-vindos. Boa noite. Muito obrigado. Vocês estão bem, gente? Estamos bem. Hoje vai, felizes de estar hoje aqui. vai. Bom, seguinte, a gente pensou que nessa semana, né, uma semana de Natal, né, dia 25 de dezembro, e Natal remete à ideia de família, né, essa coisa de todo mundo estar junto e reunido, e aí nos bastidores a gente ficou pensando, poxa, por que não levar um casal, né, que vive essa coisa da família e tudo mais, valoriza muito isso, e que também são sócios da empresa, né, são donos da mesma empresa, então a ideia de... Como é que você falou na chamada? De famílias e negócios. Famílias e negócios. A gente acaba fazendo a mesma coisa, né? Quando, né, no caso, sócios, né? Sim. E casal, tudo acontece junto. E tem um grande desafio, né? Com certeza. Onde começa uma coisa, onde termina a outra. Ter esse controle, né? Porque a gente muitas vezes acaba se sabotando, né? Exatamente. E, então tem que tomar cuidado, não deixar que um problema de casa interfira no trabalho e vice-versa, né? É isso aí. Bom, então vai chegando, vai dando seu like, comenta aqui com a gente, compartilha com seus amigos. Você que conhece alguém que também é casado, que tem empresa junto. Hoje a gente vai falar sobre isso e dá pra gente aprender bastante coisa. Vamos lá, Paula, então a história do Rodrigo e da Paula começa com... Tem a ideia da Pixis aí, né? Você era dona da Pixis já, antes de conhecer o Rodrigo ou não? Não. Eu sou advogada de formação, Tá. né? E aí, ao longo do nosso casamento, eu fiz essa escolha de fundar uma corretora de seguros. Por afinidade à minha profissão, porque seguro é contrato, né? E porque tem um parceiro que tem notória história no ramo de seguros, né? E o Rodrigo já trabalhava com seguro? Já, trabalho com seguros há 30 anos já, Calil. Uau! 30 anos já, atuando caramba. na área. De 2000 para cá, mais ativo dentro de seguradoras. Tive a oportunidade de trabalhar em seguradoras nacionais, internacionais. E aprender bastante coisa sobre o mercado de seguros. Seja Legal. ele aqui, de seguradora, como de corretores também. Então, aí eu conheci a Paula durante esse período. E aí depois vem a história da Pixis aí, que a Paula conta pra gente. Ô, Paula, a gente já conversou bastante aí. É porque que eu não consigo me lembrar exatamente dos detalhes da história. Mas você, como você disse, formada em Direito. E aí você atuava com o que antes de pensar em corretora? Eu atuava com administração de bens imobiliários também da família, que é um negócio que você também não escolhe, você acaba herdando, né? Tá. E direito societário, que foi onde eu me especializei. E aí, observando, o mercado não estava bom para mim, e aí, vendo o que poderia ser do futuro do Rodrigo, eu falei, por que eu não vou montar um negócio que seja comum a nós, né? Que não determinado... Mas como é que deu esse estalo de por que corretora? Escolhi seguros, uma corretora de seguros, porque a gente comercializa contrato. E eu, como advogada, é muito fácil para mim ter essa linguagem que precisa para fazer essa venda de qualidade. Foi por isso que eu escolhi a corretora de seguros. Legal. Essa é uma visão interessante, né? O seguro é um contrato, né? Eu entendo como policy, porque eu nunca tinha visto da sua visão, né? Sim. Já é uma negociação... É um contrato que gera um título executivo extrajudicial, que é a apólice, que para você executar, você não precisa ir ao judiciário, e é de execução facial, é o que está escrito na apólice, então precisa estar corretamente determinado, os valores e tudo. Então, para oferecer, eu tive a certeza que ali, naquele negócio, eu ia oferecer o melhor que eu pudesse através disso. E foi aí que casou esse propósito da advocacia com o seguro. Que legal. E por isso que porque nasceu a Pixis. Você também usa muito do direito nisso, né? A tua expertise vai... Sem dúvida. Como um diferencial, né, Rodrigo? Acho que essa coisa do... Qual que é as pessoas perguntam muito, né? Qual que é o seu diferencial? Acho que esse know-how de ser advogada e saber, conhecer... Você leva para... Vocês pensaram... É que não vende só produto, cara. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente não está vendendo um produto de uma companhia seguradora. A gente está vendendo... A gente estuda o produto, identifica o que é melhor para cada... Porque o que você precisa é diferente do que o Vini precisa. Então, oferecer de acordo com o que você tem necessidade. Então, eu acho que essa é uma característica que a gente sempre destaca dentro do know-how jurídico que ela tem, do meu know-how do mercado de seguros. A gente soma isso e aí consegue entregar mais do que... E era um desejo de vocês? Não, ou você
não pensaram nisso? Não, nós não pensamos nisso. E aí é uma coisa que vou até colocar, porque quando você se casa com a pessoa, você analisa se vai ser um bom pai, se vai ser um bom marido, se ele é bom filho, né? Você faz essa análise aí rápida, né? Mas você nunca pensa se ele vai ser um bom sócio. Uau. Tá? Você pode até fazer um planejamento financeiro comum ao casal, mas se vocês vão trabalhar, como é que vai ser isso? Se vocês vão ter os mesmos... Normalmente acaba tendo os mesmos valores, sim, né? Sim. Se você faz essa análise prévia. Mas como é que vai se comportar? Porque no trabalho é aquela coisa, você não está perto do teu cônjuge, você não sabe como ele lida, como é que ele se comporta, se ele Mas aí vocês abrirem a corretora, vocês já tinham quanto tempo de casados? Na verdade, de juntos, né? Na verdade, quem abriu a corretora foi a Paula. Eu abri cheguei sozinha. pra Pixis anos depois. Você continuava trabalhando como corretor, mas em seguradora. seguradora. Quando a Paula abriu a Pixis, eu tinha lá uma posição ok, dentro de uma companhia, funcionando direitinho, e a Paula, na carreira dela, falou assim, eu quero mudar. E ela falou assim, vou montar a Pixis. Então, são coisas que, embora estejam no mesmo ramo, estavam correndo paralelas. É que é legal essas histórias, porque assim, elas acabam influenciando muitas pessoas, né? Porque quando a gente para pra pensar assim, como é que a Redcard nasceu, como é que o Podcast nasceu, como é que nasceu a Pixis, tem essa coisa dos... Não tem planejamento, a gente fala tanto de planejamento, mas não tem planejamento para tudo, né? E aí você vê que de uma relação muito... E é engraçado, porque a Paula aparece pouco, né? Ela não... Por exemplo, eu sabia que você era casado com a Paula e tal, mas você acaba... Como a gente tem mais contato com você, e aí quando você vai saber da história, que na verdade não foi nem aberta pra você, foi aberta por ela. Eu cheguei depois. Aí você fala, não, agora eu não quero mais falar com o Rodrigo. E como é isso, né? Exato. E como foi tudo isso, né? Conversa de bastidores, né? A Paula falou... Eu abri a Pix pro Rodrigo entrar lá na frente, né? Exato. E é um planejamento familiar, né? Sim, sim. Olha que loucura, mas né? aí, Só que ela pegou gosto. Esse é o detalhe. Ela tomou gosto. Mas peraí, só pra não perder aqui, quando você pensa isso, foi racional ou foi acontecendo? Calil, eu queria ter um negócio próprio, isso já estava claro, que eu não me adequava àquela coisa de ser CLT, né? Eu acho que é uma coisa de perfil. Tá? E eu queria incutir ali na minha empresa o que eu acreditava. Eu queria realizar a entrega da maneira que eu acredito que ela é boa de ser feita. Entendi. Né? Ao mesmo tempo, uma super insegurança, porque por mais que eu seja advogada, por mais que seguro seja contrato, eu não sabia vender. Nada. Né? E aí, com o seguro, eu falei, bom, eu tenho um expert em vendas, eu tenho um expert aqui nesse assunto, né? Eu vou me valer disso. E aí, como é que você vem? Como é que... O que aconteceu? Em 2013, então a corretora já estava aí com 5 anos, eu saí da seguradora que eu trabalhava e fui estudar resseguros, um outro mercado que faz parte do conjunto do mercado de seguros. Fui estudar como é que funcionava e a Paula me convidou naquele momento, vem trabalhar na Pixis. Eu falei, ainda não. Ainda não, deixa eu Mas vocês não estavam casados ainda? Sim. Já estavam casados? Sim, nós somos casados desde 2002. Então, veja, a gente pegou já uma fase que o casamento amadureceu bastante, né? Já tinha dado a crise dos 7 anos. Né? A gente já teve a crise dos 7 anos financeira de ter que trocar todos os eletrodomésticos de casa, toda aquela coisa que a gente vê que acontece. Já estava mais maduro, Já estava, né? E a Pixis também nasceu num momento muito interessante. Eu estava grávida do meu filho. Então, isso aí eu não sabia também. Tava, né? A gente tem lá no CNPJ 31 de julho de 2008. O Gustavo nasceu em 16 de setembro de 2008. Olha. Então foi uma dupla gestação. Mas aí como é lidar com essa coisa, né? De vir trabalhar na empresa, sendo casado e lidando com toda essa situação hormonal de uma mulher? Então, eu vim depois, né? Então eu cheguei porque ele abriu a empresa antes. Ela abriu em 8. Aí, em 13, eu saí da seguradora, fui estudar resseguros, fui trabalhar... Aí a Paula me convidou, vem trabalhar comigo. Eu falei, não é a hora ainda. Porque até então eu atuava exclusivamente no mercado de seguro de vida. E aí eu precisava conhecer outros mercados. E aí eu fui estudar resseguros e tive a oportunidade de trabalhar num broker, onde eu aprendi outro mercado, um mercado de responsabilidade civil, um mercado patrimonial, são mercados que eu não trabalhava. Sabia que existiam, porém não conhecia.
E aí fiquei 1 ano e meio, onde comecei a formar minha carteira de clientes de pessoa jurídica. E aí, em determinado momento, eu falei, bom, já deu. Eu acho que agora é a hora de aceitar o convite da Paula e ingressar na Pix. Até porque a Paula tinha um foco muito grande na pessoa física e na pequena empresa. E aí eu vim com o know-how da PJ, trazendo já contas de porte para dentro da corretora. E aí a gente começou um trabalho, um novo momento dentro da corretora, isso em 2015. Do aspecto familiar, né? Porque quando a Paula começou, 2013, 5 anos depois, você saiu da corretora, aí veio a expectativa da esposa. Meu, você saiu de lá, você vai entrar aqui, né? Super expectativa. Aí eu falo não. Super expectativa. Tipo, meu, peraí, mas eu montei tudo isso de certa forma pensando em você. Como é que é? E aí? Frustrou. Mas aí também foi, eu pude fazer um movimento de refletir, a Pixis é minha filha mesmo? Eu gosto de fazer, eu tenho prazer em fazer isso, eu estou realizando aquele propósito que eu tinha inicial, né? De atendimento, de entrega, de vender da forma que eu vendo, mas aí de organizar, desculpa te interromper, de organizar o meu dia e meu fluxo de trabalho da maneira que eu acho que é melhor para mim, né? E dentro dessa organização. Organização. Mas é uma frustração justificada, não é? Porque quando você fala não, você também tem o seu motivo. Porque, né? Não porque de repente eu resolvi ser atleta de skate, né? Aí sim é uma frustração. Né? Porque eu acho que aí você, por exemplo, pelo que você vai falando, a gente vai, pelo menos, não sei se é racional, é o que a gente sempre fala, né? Mas parece que foi havendo um planejamento de alguma forma. Ele foi acontecendo. Ele foi acontecendo de uma forma organizada. Porque essa ideia não teve do planejamento, física, mas ela foi organizado. Você não escreveu Paula abre em 2008, em 2015 eu vou para lá. Não. Mas é que a grande sacada é essa. É a Paula ficar pessoa física e o Rodrigo traz o know-how dele com... E aí teve uma coisa muito interessante quando eu cheguei para Pix, cheguei para atuar na Pixis, que é o perfil. O perfil da Paula é o meu perfil é completamente diferente do dela. Perfeito. Então, ela tem um perfil técnica, de conhecimento técnico, de acesso às condições gerais, de estudar cada caso, e eu sou o comercial. Que eu falo assim, vamos trazer para dentro de casa, vamos discutir com a seguradora, vamos buscar os caminhos e a solução. Então, são perfis completamente diferentes, que hoje eu acho que é o grande diferencial da corretora. Em algum momento teve choque. Porque eu falava assim, faz assim. Ela, não, mas é assim que tem que ser feito. E a gente foi descobrindo. E uma empreendedora que descobriu o negócio sozinha. E eu vinha do CLT. Sim. Né? De outro... Por mais que, né, o mentor, como você falou, o meu mentor de vendas vai me ajudar, você descobriu o negócio sozinha. Porque você ficou, sei lá, 6 anos sozinha, praticamente. E ela criou o estilo dela. Exatamente. Mas aí, de alguma forma, nessa história toda, olhando um pouco para trás, o Rodrigo te inspirou nisso, de alguma forma? Ao mundo seguradora? Super inspirou. Porque eu via que a carreira dele era sólida, era consistente. E a gente, óbvio, chega em casa, conta como foi o dia, que desafios que tiveram, quais são os prognósticos, né? A gente, logo que se casou, a gente mudou de cidade. Então, a gente, enquanto esposa, e ele, enquanto marido, né? A gente participa dos universos de trabalho do parceiro, né? Do mesmo jeito que eu, além da Pixis, eu ainda faço uma administração imobiliária, ele também transita nesse mundo comigo. Não dá para separar, né? Traz ideia, me apoia, né? Que seja só de ouvinte, que seja de um ombro, que tem hora que eu vejo, né? A Van chega em casa e fala, hoje... Ele fala, não, tenta assim, você fica só ouvindo. Vai, vamos reclamar, então reclama, vai. Eu vou ser o seu ouvido. É que aí é uma aspa aqui bem importante. Hoje ninguém quer ouvir, né? As pessoas só querem falar, né? Então, eu acho que talvez, dos skills mais lindos que tem, né? As empresas dentro de casa. Eu acho que todo mundo quer falar. As pessoas não querem ouvir, né? E o quanto é importante a gente ouvir. Né? E trazendo o ponto de família de novo. O casal tem que se apoiar. É um time, né? É time, a gente tem que saber ouvir. Ainda que não trabalhem juntos, né? No caso de vocês trabalham juntos, mas ainda que não trabalhem juntos. E a gente discute isso muito na Rede Kai, tanto que a gente fala da solidão empresarial, do problema que a gente vive no nosso negócio. E quando chega em casa, por mais que, né,
o cônjuge, né, tanto o marido quanto a esposa, não fazem a mesma coisa, eu falo, será que ela vai conseguir entender o que eu faço? Né? Mas nesse contexto de equilíbrio, quando você trabalha em áreas distintas, às vezes um consegue dar maior força pro outro. E no caso de vocês, que vocês estão dentro do mesmo contexto, como é que vocês lidam com isso? Olha, assim, o Rodrigo me ensinou muito, né? Porque a experiência dele é infinitamente maior do que a minha, e por mais que eu me esforce, por mais que... eu não vou mudar o tempo, né? O tempo que você se dedicou. A gente corre atrás de qualidade e tal, mas a vivência, ela é diária, não tem como. Sim. Então, por exemplo, ele me ajudou muito com a minha ansiedade, que eu sou uma pessoa ansiosa. Algumas organizações dentro de casa, por exemplo, a gente procura não trabalhar de final de semana. Isso foi uma coisa que ele instituiu. Ele falou, chega, domingo, você vai ficar tranquila. Porque, por mim, eu já começo a trabalhar no domingo à tarde. Né? A disciplina é importante. Sim. Então, dentro desse contexto, vamos falar, empresa, casal, a disciplina é muito importante para dar certo. Para você conseguir separar mesmo o horário de trabalho do horário da família, o final de semana, que deve ser aproveitado junto com o filho. E puxa, quem é mais workaholic aí? A Paula. Sou eu. Ela deu uma inspiradinha de... A Paula. Sou eu. Mas não isso adianta. Aí, eu sou assim... Antes da Pixies. Antes da Pixies. Já é um perfil mesmo, sim, né? De... Eu mergulho mesmo. E aí o Rodrigo te leva pro skate ou não? Na realidade, o Rodrigo organiza para que o tema do almoço familiar, né? A gente vive uma situação um pouco peculiar, porque a gente consegue almoçar em casa quase todo dia, verdade, com o filho. E então, para que o almoço não seja seguro. Então ele almoço traz família, almoço família, escuta que é difícil, né, gente? Vocês vivem ali o dia inteiro na empresa, né? Então, como eu disse, se você não tiver essa disciplina de organizar o seu tempo, se atropela tudo. Vai falar de trabalho na hora que era para estar falando de família, e vice-versa, não vai estar aproveitando ou fazendo nenhum direito, né? Isso Exato. É muito louco. Eu acho que a maioria dos profissionais mais vivem as suas empresas ou a sua profissão, com CLT ou não, do que a sua família. Porque a gente sai cedo e só volta à noite, que é a hora que a gente vê a esposa. Vocês conseguiram, né, na minha opinião, invejável, que é seguir juntos, né? E isso solidifica de tantas formas, né? Tipo assim, gente, vamos entrar dentro de casa, não fala mais de seguro, pelo amor de Deus. Talvez não vamos esquecer tal coisa, mas é almoço com filho, tudo. E é isso que a gente tem que entender, a importância da família disso. Eu acho que são três coisas, né? A disciplina, paciência e respeito. Que se não tiverem essas três coisas, não vai dar certo. Não rola, não vai. Porque, como eu disse, ela tem um perfil, tem outro, de pessoas, né? De pessoas. Então, se você não respeitar a forma do outro agir e querer atropelar, ou entender que, de repente, aquela ideia, depois se traz uma nova, não vai dar certo. Então, você tem que achar. Então, são essas três coisas que eu acho que são fundamentais. Vocês falaram que tem 20 anos a Pixies? São 20 anos de casado. De casado. 2002. Eu sou péssimo com datas. Eu queria só uma pergunta para a Paula. A Paula começou a falar e teve a primeira frustração. Sim. Falou, deixa eu olhar para dentro e entender se isso é o que eu quero, é minha vida, me satisfaz, Exato. É minha paixão. E aí? Foi? Super Entendi. Super Legal. porque é aquilo que eu comecei falando. A gente parte para empreender a partir dos valores internos, né? Então, eu sou uma pessoa que eu quero... Se eu acordo de manhã, eu quero entregar bem feito. Isso é meu. Sim. Eu quero entregar analisado, questionado, verificado, né? E o cliente... Bom, até eu falo lá dentro. O meu cliente carrega no colo, tá? Então, é assim que eu funciono. E o Rodrigo lida mais com corporativo, ele é mais assertivo, tal. Eu lido mais com pessoa física. Então, a gente lida com pessoas passando por diferentes situações na vida que nos buscam para resolver e ajudar naquele momento, entendeu? Então, eu comprei meu primeiro carro, eu preciso de um seguro, né? Eu montei a minha casa, eu preciso de um seguro. Eu me separei, eu preciso de um seguro. É louco, né? Porque você participa muito dos momentos da vida das pessoas. Exato. Também, né? Porque no pessoa física acaba sendo isso, né? Sim. E a gente está passando por uma época que isso tudo está muito digital. Sim. Né? E eu acho isso uma judiação, aqui falando, reclamando para o mundo do mercado, do meu mercado.
Eu tenho pena dos idosos que não se adaptam, né? A fazer uma vistoria pelo celular. Que aí só recebem a apólice por e-mail, digital. Ou que tem que conversar com uma seguradora por WhatsApp. E como é que você faz isso, né? Mas tudo tá assim, né? Tá tudo assim. Banco, o famoso CX, né? O Customer Experience. Mas de verdade, tá bem aquém do que precisava ser para ajudar as pessoas. Né? Então, mas aí até pegando esse gancho, eu acho que essa é uma característica que nos coloca... É um diferencial da nossa empresa. Exato. Que as pessoas os nossos clientes vão falar com a gente, vão falar com pessoas. Não vai ter uma máquina, não vai ter uma URA, não tem. Ele vai ligar, alguém vai atender o telefone. Ele tem um suporte. Ele tem o suporte, ele vai falar com a gente. Mesmo que depois a gente vá no digital e faça para ele. Eu sou cliente Pix, então... Você pode... A Paula é meu muro de lamentações. Paula! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Do ponto de vista de especialidade, isso é muito legal, porque na Redcare a gente trabalha com as especialidades, né? A corretora, ela existe... Mas aí vocês têm aí, por exemplo, o core dentro da corretora, que é a parte de seguro patrimonial. Sim. É isso? Como é que vocês chegaram nessa ideia de... Vamos lá, em algum momento nas minhas andanças de seguradora, eu vi muito do corretor especialista. O corretor especialista nesse ramo, o corretor especialista naquele ramo. Hoje eu entendo que o corretor ele tem que ser especialista no cliente. Então ele tem que atender todo tipo de seguro. Então, na Pix, a gente faz todos os tipos de seguros. Porém, por conta de relacionamento ou afinidade, a gente elencou alguns produtos. Então, por exemplo, a Paula é especialista em fiança locatícia. Por quê? Porque ela conhece o produto de seguro de fiança locatícia, ela conhece o contrato de locação e ela administra imóveis. Então, ela sabe qual que é a dinâmica. Sim. Então, isso torna ela uma especialista nesse produto. Legal. Eu acabei conhecendo mais o seguro de responsabilidades. Então, seguro de responsabilidade civil profissional, D&O, uma parte de seguro garantia. Então, acabamos entrando em seguros financeiros e seguros patrimoniais. Porém, a gente atende tudo. Tá, entendi. Mas de que forma? Tem tipos de seguros que a gente tem parceiros específicos, que a gente chama de parceiros estratégicos. Então, por exemplo, seguro saúde, a gente faz na corretora. Porém, através de um parceiro, que é especialista nisso, que tem todo o know-how, que já tem acesso a toda a gama que envolve o seguro saúde. O mesmo para o seguro de vida individual. Então, a gente monta um ambiente de parcerias para atender o nosso cliente. Eu acho essa maturidade muito legal, porque, por exemplo, a gente conversa com muita gente. E as pessoas, elas não pensam sobre isso, né? De tipo assim, eu acho que entender onde você é melhor, onde a Paula é melhor, onde cada um se enquadra, já é um dos segredos do sucesso. Porque as pessoas ficam batendo a cabeça ali durante muito tempo, né? De, coloca a Paula para fazer o que de repente não é do perfil dela e o Rodrigo. E aí você vê que é uma especialidade, ou seja, existe a corretora, mas existe a atuação de vocês, especialistas dentro da corretora, que é cada um na sua área, né? Do ponto de vista aí de negócios, eu quero reiterar o que o Calil falou, porque, beleza, a gente tem todos os produtos, mas se a gente focar em tudo... Não faz nada direito. Não vai virar. Não vai virar, mas eu te digo uma coisa assim, que é importante. A gente tem uma base do seguro, né? Sim, exatamente isso. Então, você precisa estar sempre muito atenta e estudando muito para conhecer essa base. E aí ele subdivide em ramos, né? A gente tem parceiro? Sim, isso não impede do fato de eu estudar o seguro saúde, por exemplo, que é onde sempre tem problema. Tá? Até mesmo porque eu vou questionar o meu parceiro. Você fez direito? Você levou em consideração isso? Não dá para simplesmente terceirizar, eu estou entregando como eu gostaria de entregar? Então, dentro do ramo do seguro, qual que é o mais, sei lá, problemático, assim, se é que eu posso dizer isso? Todos. Todos. É difícil você elencar um... Posso dizer cada um tem uma sua característica. Posso dizer que o mais problemático é quando o cliente acha que ele consegue dar um... Exato. Fazer uma fraude, falar, né? Sim, achar que seguro é bobo. Então aí o seguro não é o problema, entendeu? Mas exatamente. Aí é o ser humano. É o ser humano. E aí, assim, volto naquele início. É um contrato, né? Se ele é mal escrito, se ele está ali sendo estabelecido com a parte, com uma informação adulterada que não corresponde à realidade, ele não vai ser executado. Simples assim. Mas isso vai muito de conhecer do seguro e da pessoa também, né? Porque... a partir do ponto de vista de que é um contrato, é o perfil do outro cliente ali que está na ponta, né? E,
cara, tipo, deve ser muito louco. Agora você falou todos, você falou, depende. Saúde, financeiro, caraca, tipo, deve ser muito... Eu quero até contar uma história, né? Eu, nesse momento, estou tentando salvar a minha vesícula. Ela está inflamada. Tá. Não estou com pedra na vesícula, então, obviamente, eu já fui num médico, já identifiquei. E para o médico é simples, vai lá e tira a vesícula. Não, peraí, eu vou cuidar do negócio, deixa eu tentar cuidar. E o Rodrigo sempre fala uma coisa, que é, a partir do momento que você contrata seguro, você já está usando. Tem gente que contrata e fala, eu não uso. Não, cara, você boletou, tá usando. Tá usando. Né? Eu gosto disso. Se eu tivesse pensado desta forma, lá atrás, naquele seguro de... que é como você ganha, como se você ganhasse seu salário pelo tempo que você fica parado. Eu não sei como que é o nome. Diária de incapacidade temporária. Diária de incapacidade temporária, né? Eu estaria tranquilo agora, mas não, eu não vou contratar, não vou usar, não sei o que. Eu liguei, Rodrigo, eu estou tratando, eu não estou ainda naquilo. Mas não tem jeito, cara. A Pólice vai falar, pô, é nítido que você vai ter que me usar, para que eu vou te vender? Né? Então, por aí vai. Você ia falar alguma coisa, Paula, ou esqueceu? Não, esqueci. Não? Então tá. Esqueci. Como é que vocês apoiam, né, até partindo dessa ideia do Vini, como que, de repente, você entende a necessidade do empresário, do empreendedor hoje? Assim, você tem um percentual de quantas pessoas têm seguro, não têm seguro, estão bem assistidas ou não, ou é muito vago isso? Tem estatísticas de mercado, mas o número de pessoas seguradas é muito baixo. O Brasil não tem cultura de seguros. Então... o brasileiro não tem a cultura de seguros, diferente de mercados muito maduros, como o americano ou como o europeu. Então, nos Estados Unidos, você nasce, a criança já tem uma previdência. Sim. Na Europa, você compra um carro, você não tira o carro da concessionária se não tiver um seguro contra danos a terceiros. Tá. Então, o brasileiro não. O brasileiro demora. Por exemplo, seguro de vida. Não preciso de seguro de vida, tô bem de saúde. Aí, apareceu uma doença, vou fazer um seguro agora. Esquece. E a gente tem esse discurso, né? Houve muito de, eu pago seguro, não uso. Eu pago convênio médico, tomara que eu não precise usar. E aí parece que é uma coisa que você tá jogando dinheiro fora quando não é, né? Não é. Exato. Por que vocês acham que a gente não tem essa cultura, assim, dentro da ótica de vocês? Eu acho que é incentivo do próprio mercado de seguros, de publicidade, de divulgação. A gente passou alguns anos que algumas grandes companhias faziam propagandas muito bacanas, incentivando produtos de seguros gerais. Mas não adianta ser pontual, tem que ser alguma coisa construída. E o corretor é importante nesse processo, porque é a gente que divulga para os nossos amigos, para as nossas empresas próximas, para os lugares onde a gente frequenta. Então, o corretor de seguros é muito importante dentro dessa cadeia do mercado de seguros para divulgar, para levar. Falar assim, Vini, você nasceu seu filho, você fez um seguro de vida? Exato. Não tinha pensado nisso. E eu vou colocar aqui que a gente vê no mercado europeu, né? A gente, lá a gente observa que tem muita imposição legal para o seguro, diferente daqui. Então, por exemplo, o seguro incêndio, a gente tem a obrigatoriedade de contratação de seguro incêndio quando o locatário aluga um imóvel. Aí a gente tem essa obrigação legal de ser contratado um seguro para proteger o patrimônio. Mas quem tem imóvel próprio, contrata o seguro de incêndio? Nada, entendeu? Conta que o síndico do condomínio tenha feito, entendeu? E não é assim. E a gente vê, na Inglaterra, no caso específico, tiveram os grandes incêndios, né? Sim. Que devastaram os imóveis todos próximos, tudo de madeira. Isso traz a cultura do seguro. A gente vê, por exemplo, no Chile. No Chile é uma economia boa, tal. Lá as pessoas acabam não constituindo patrimônio, mas o seguro de vida é vendido assim a rodo. Todo chileno tem praticamente uma apólice de seguro de vida, porque já tem a cultura do planejamento da sucessão, entendeu? Mas é engraçado que o Rodrigo falou uma coisa que eu tô pensando aqui agora, que é do ponto de vista do marketing, né? Porque, por exemplo, a gente vai para fora, a gente vê muito anúncio, muita propaganda na televisão, né? As grandes empresas patrocinando filmes e tal. E aí eu acho que quem tá ali já pequeno já vai se identificando com aquilo. A gente não tem isso aqui, eu acho que tem a ver com um pouco... Aí da nossa sociedade brasileira envolve a visão de oportunismo. Então eu só vou ter o seguro, vou ter seguro desse carro porque de repente eu arrumo uma fraude, roubam o carro e eu consigo não sei o quê. Sim. Aí tem a parte do tipo assim, é para urgência, aí você sempre poder da vesícula. Sim. Isso ainda tem uma minoria que é consciente. Eu vou ter o seguro de vida para o meu filho. Eu vou ter o seguro para isso ou para aquilo. E Vini, vamos lá, o brasileiro ele não tem nem a cultura financeira, né? Então,
É isso, ele ainda não aprendeu a trabalhar, ganhar dinheiro, construir um patrimônio, diminuir, fazer mitigação de risco desse patrimônio e da própria saúde, né? Exato. Então, é um trabalho que... A gente pode pensar que é um dos primeiros investimentos, o seguro? Porque quando a gente fala de investimento, sempre faz uma relação de dinheiro, de guardar dinheiro. Eu acho que ele é um dos itens que deve ser considerado dentro de um planejamento financeiro, sem dúvida. Sim, e aqui a gente tem estruturado diferente dos Estados Unidos, que o seguro faz parte do mercado financeiro. A nossa estrutura no mercado brasileiro não é assim. Tá? Ela é separada do banco. Tá. Até mesmo por regulamentação. Tá. Uma seguradora tem que ter um capital destacado, o banco tem que ter o capital destacado para dar liquidez, para dar solvibilidade, caso dê algum problema, né? Entendi. Mas é parte do mecanismo de proteção financeiro, sim. Não, eu estou dizendo isso porque, por exemplo, quando a gente fala de motivação, né, dentro da ideia do que Maslow apresenta, as necessidades básicas, a primeira... Cara, não adianta você querer ser um líder, um gestor muito bom se você não tem ali as suas necessidades básicas assentadas. Quando a gente fala de investimento, muita gente fica incentivando, né? Guarda, não sei o que, faz isso. Só que, peraí, será que não é uma necessidade básica também? Todo mundo, ou deveria, né? Ter um convênio médico, ter um seguro de vida, ter alguma coisa... É louco quando a gente pensa nisso, né? É um item dentro do planejamento financeiro de uma família, de uma empresa. Eu conheço gente que não tem tipo, convênio médico, nada dessas, seguro, nada, e faz investimentos altíssimos. Assim, tipo, quando eu precisar, eu tenho grana, eu vou lá e resolvo. Eu acho que tudo é estratégia, né? Tudo é estratégia. E essa estratégia é válida, às vezes? Não tenho como te afirmar que ali o seguro é aleatório. Talvez aquela pessoa que tenha feito aquele funding ao longo da vida, não contratou seguro-saúde, aí um belo dia ele morre de causa natural. Para ele valeu. Agora, para a pessoa que não fez esse funding ali, descobriu um câncer super agressivo, precisou de um transplante de medula, entendeu? Ele usou aquilo tudo e teve que vender uma propriedade. Meu sogro, ele tinha lá o seguro de vida dele, tranquilo, tal. Quando ele estava próximo dos 60, ele falou, não preciso mais disso. E aí a minha sogra, sim, é totalmente a favor do seguro. E aí, em algum momento, eles tiveram um time sem o seguro. Tipo, vão mudar de uma empresa, uma seguradora para outra. E ele ficou, tipo assim, 3 meses sem seguro. No limbo. Ele teve um AVC. Não teve sequela, tá ótimo, graças a Deus, super bem. Mas ele ter pegado 200 mil reais do bolso e bancar, UTI, etc, etc, por uma semana. Uma semana que ele ficou no pior momento ali, internado e tudo. Teve alta rápida, né? Mas 200 mil em uma semana. E te digo mais, 200 mil em uma semana, que ele fez a reserva de capital para a velhice dele, que ele teve que desencaixar e que ele não vai ter tempo de vida nem produtividade para repor. Para repor, exatamente. É um dinheiro que não vai voltar, né? Não vai voltar. O seguro, eu coloco na apresentação da corretora, que o seguro é para dar continuidade. Seja na pessoa ou seja de um patrimônio. Uma empresa que pega fogo, uma fábrica que pega fogo e para... como é que fica a continuidade dessa empresa? Como é que ela se sustenta, ela dentro de uma cadeia de clientes, de fornecedores, como consumidora e como produtora. Então, o seguro ele vem para garantir continuidade, seja da empresa, seja de uma família. Poxa, o provedor da família morreu de Covid, por exemplo. Cara, como é que ficou essa família se ele era o principal provedor? Tinha um seguro de vida que vai me garantir 5 anos de salário dele, vamos fazer uma conta assim, que vai me dar condição de eu estudar, me preparar, buscar uma oportunidade de trabalho para a família e equilibrar tudo. Então, vai um pouco além. Diga. Não, é assim... Morreu? Não morreu não. É que assim, quero retomar esta semana de Natal, né? Família e negócios, né? E justamente sobre família, né? Quais são os seguros da família? Os seguros da família? Seguro de vida, seguro saúde... seguro do apartamento, seguro de todos os carros, seguro viagem. Toda vez que a gente faz, a gente não conta do cartão de crédito, a gente prefere contratar uma apólice separada. Acho que são esses, pensando na família diretamente, são esses. São esses, né? Legal. A gente não fez proteção educacional, que também é um seguro que normalmente as escolas oferecem, né?
porque somos empresários, porque normalmente isso é oferecido para o CLT, quando ele faz a matrícula da escola, se ele perder o emprego, então essa apólice garante, né? Isso é comercializado normalmente diante das escolas, né? E que a gente usa, são esses os seguros que a gente usa. Pessoa física. Perfeito. Legal. Perfeito. Ainda falando de família, mas indo um pouco pro relacionamento, se você pudesse elencar aí, qual o maior desafio de estarem trabalhando juntos, qual que seria o maior desafio pro Rodrigo, assim, de casamento e estar trabalhando? E eu acho que é reconhecer o perfil de atuação. Uma coisa é a esposa. Tá. Você escolheu lá atrás, você identificou, bateu o santo, estão felizes e contentes. E outra coisa é a empresária executiva, que divide a empresa com você. Então, o desafio é fazer com que essas duas linhas caminhem paralelamente e funcionando. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque você não pode trazer alguma coisa do casal para a empresa, que vai dar problema. Jamais. Você vai criar um novo problema. Ou da empresa para o casal. Separar as admirações e as frustrações. Sim. Exato. Que tem admiração como marido, como esposa, sim. E tem admiração como empresário, parceiro e sócio, né? Sem dúvida. E é uma coisa de maturidade também, né? A gente não sabe quando é que isso vem, né? Quando é que isso de fato acontece. Não. E para você, Paula, qual que é o... Você vai na mesma linha dele ou você Vou na mesma linha dele, e o que me preocupa mais é a perpetuidade da empresa. Tá. Né? Uhum. Quem vai nos suceder, né? Entendi. Eu penso lá, nós estamos agora nos 40, 50, né? Eu penso 20 anos para frente. Como é que vai ficar essa empresa? Como é que isso? Eu penso na nossa velhice, como a gente vai estar operando essa empresa, entendeu? Se a gente vai estar lúcido, eficaz e podendo entregar o que a gente se propôs. Para o cliente, né? Porque aí vocês estão construindo uma cultura também muito importante, mas também muito complicada do ponto de vista de progressão, né? Porque, assim, é uma empresa familiar, sim, tem uma abordagem familiar, um cuidado. E aí, quem que eu tô preparando para seguir nessa mesma toada que vocês vêm fazendo aí há tanto tempo? E aí, eu não tô preparando meu filho para isso. Eu ia perguntar isso agora. Tá com 14, como é que tá? Tá com 14, ele desperta interesse, ele quer saber o que a gente faz, né? E aí a gente explica, mas eu não tô preparando isso para ele. Aliás, até na parte imobiliária, eu não estou planejando que ele tenha ação. Eu quero deixá-lo 100% livre para que ele faça as escolhas dele. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque por exemplo, eu trabalho há 22 anos para minha família, na parte da administração imobiliária. Isso foi herdado, abençoadamente herdado, porque cada tijolo que tem lá é uma viagem que a minha mãe não fez, é uma roupa que ela não comprou, é uma experiência de vida que ela não teve. Eu tenho muita gratidão, muito respeito por isso. Porém, isso me toma uma parte da minha existência. Por mais que tenha dado muito certo, sim, né? É um tempo que tem de dedicação ali. Né? Exatamente. Então, você não por escolheu, exemplo, digamos assim. Eu não escolhi. Eu não escolhi. Eu honro, eu trabalho, Mas eu que é tão cuido. gostoso essa descoberta, né? Esse caminho que você mesmo faz as suas escolhas, né? E sim. Talvez eu até diria que isso traz a luz para vocês, né? Do ponto de vista de amar o que faz, entregar para o cliente. E aí, Calil, até indo para uma outra linha, quando a gente fala do amar, pegar o amar, a nossa carteira é formada exclusivamente por relacionamento. Sim. Os nossos são clientes que viram amigos, amigos que viram clientes. A gente é procurado. Por quê? Porque a gente tem essa preocupação da entrega. Então tem esse compromisso com a entrega. Então acho que isso é uma característica importante dessa corretora que a Paula fundou lá em 2008, que eu cheguei lá em 2015, que o Fábio chegou em 2016, e a gente está construindo a empresa. Então é o relacionamento. Então é referência, né? Bom, vamos falar aqui com você que está aí nos acompanhando agora, você que é empresário, empreendedor, que tem amigos empresários, empreendedores, curte aqui o nosso vídeo, comenta, traz também aí qual é a tua inspiração, o que de alguma maneira tem te ajudado ou não, o seu maior desafio. E aí eu quero só voltar para a ideia de pandemia, né? A gente tem visto aí pelos números do próprio Sebrae e tudo mais,
que os microempreendedores têm aumentado o número, até acho que por conta do próprio desemprego, né, da situação que o país vive. Que mensagem vocês deixariam para essas pessoas, assim, que de repente estão abrindo empresa agora, né, entre tantas dificuldades, do ponto de vista de seguro, né? O que vocês, de repente, trariam aqui como não uma dica, mas acho que um conselho para essas pessoas que estão começando as suas carreiras aí, né, tanto na vida empresarial quanto em empreendimentos. O que daria pra gente deixar de mensagem para essas pessoas que estão com a gente? Posso? Deve. Organizem-se. Que bonitinho educado. Posso? Organizem-se. Organizem-se. Não subestimem o risco. Diga a verdade. Se planeje. O seguro, às vezes, as pessoas não querem... não vou gastar dinheiro com isso agora. Organize-se, se planeje, porque a coisa muda muito rápido. A microempresa que foi criada na pandemia, hoje, 2020 e 2021, para 2023 talvez ela não tenha demanda. Exatamente. Entendeu? Porque ela pegou uma onda no meio do negócio. Né? Exatamente. Você vê, delivery caiu. Sim. Muito. Né? Porque a galera começou a sair de novo. A sair de novo, entendeu? Então, todas aquelas pessoas que compraram máquina para fazer máscara, para fazer isso, porta-máscara, o que elas estão fazendo hoje? Né? Então, e aí, então, a sua dica é organização. Organização. Olha, como você falou, não menospreza o risco, né? Exatamente. Não fica aquém a isso, né? Exato. Então, vamos lá. O que seria menosprezação de risco da pessoa que montou uma empresa que faz máscara? Ela vai lá, ela investiu em espaço, locação, ela financiou máquinas. Sim. Exatamente. Tá? E aí, de repente, ela até pode... mas ela pode vender essas máquinas, ela pode repassar? Ela pode. Mas e se ela ficar doente? Exatamente. Como é que faz isso? Como ela né? tiver o desencaixe para suportar uma doença? Se ela morrer, vai deixar de... Exatamente. Entendeu? Você quer complementar alguma coisa ou você quer ir para outro caminho? Não, eu acho que assim, não só na parte de seguros, mas se você empreendeu ou quer empreender, obviamente, além de proteger, fazer um planejamento, se organizar, fazer algo que você saiba fazer, para fazer bem feito. Sim. E... se não sabe, está aprendendo, está construindo um novo negócio, estude, se prepare. Porque vai dar certo. Sim. Desde que você tenha esses cuidados. Bom, assim, vou abrir uma empresa. Não vai dar certo. Eu também quero fazer mais uma coisa. Pode falar. Não deixe de curtir o final de semana com a sua família. Né? Super. É um momento importante deixar isso claro, né? Com a sua família e casal, não deixe de ter cada um a sua rede, né? Você fala que não me vê lá na CAI, mas é o momento dele desenvolver a rede de relacionamento dele. Sim. Tá? Eu faço isso de outra forma. Não, e é legal porque a gente estava conversando também, e aí você falou, não, vamos almoçar e vamos nós dois, porque eu também tenho isso é legal, porque é saúde, né? Sim. É saúde para a empresa e para o relacionamento também, né? Sim, porque de uma conversa, de um almoço, traz ideias diferentes, a gente vai discutir, poxa, isso faz sentido, vamos acreditar, vamos fazer algo novo. Então, isso é importante, as redes de relacionamento são importantes. Eu converso com muitas pessoas nesse sentido, né? De falar assim, gente, tudo bem, a gente ainda vem de uma coisa de que precisa estar sempre junto, no mesmo lugar, não. Eu preciso... ver outras pessoas, né? A gente precisa oxigenar e sair, né, dessa bolha toda. Eu tenho uma dica para você que está acompanhando a gente aí, que é o seguinte, eu não sei se isso é verdade, mas eu tenho a impressão de que muitas pessoas, sejam elas pessoas físicas ou empresários empreendedores, elas acabam nem conversando com o empresário, por exemplo, do ramo de seguro. Né? Porque ela fica imaginando que, não vou nem conversar porque é muito caro, ou eu não vou ter como fazer isso agora, não sei o que lá. Eu acho que uma ideia é conversar, né? De tipo assim, não precisa fechar, mas procura um especialista, procura alguém para você trocar uma ideia. De repente, pode ser que não seja aquilo que você pensa, pode ser que não seja tão caro como você pensa. Vocês têm... É mesmo assim que acontece? Sim, e eu vou citar até um exemplo, se a gente pensar na rede CAI. É uma grande escola. Exatamente. Porque ali eu tenho um colega que é advogado trabalhista que vai me orientar a fazer uma contratação. Tem um contador que vai me orientar como montar minha empresa, ou como conduzir a melhor forma da minha empresa. Vai ter o corretor de seguros que vai falar assim, cara, esse seguro você precisa, esse não. Então, fazer parte de redes de relacionamento, de negócios, é fundamental para o empresário. Exatamente. Independente se ele vai fazer, o negócio é consequência. Vai conhecer, o negócio é consequência. Porque as pessoas, Paulo, elas não estão nem conhecendo nada.
Elas olham e falam, não, mas você nem viu, você nem não sabe o que é. Você não sabe nem quanto custa. Exatamente. Eu acho que isso é um pouco fruto daquela mentalidade que você está vendendo o tempo todo, que você tem que vender, que você não pode perder um gancho, entendeu? Até vou te falar, a gente passou por um incêndio aí no nosso condomínio, né? Imediatamente hoje nos grupos de relacionamento de WhatsApp, do grupo, tem uma pessoa indicando um corretor de seguros para vender seguro incêndio. Ok, é pertinente, mas eu dei graças a Deus que não é a minha empresa. Nossa. Tá? Porque você ser indicado na tragédia, eu quero ser indicado na construção. Eu quero ser indicada na conquista, entendeu? Fico até arrepiada. Mas é porque a gente ainda é muito reativo, né? A gente não é preventivo, né? O sei, povo Carlinhos. como um todo, né? Não tô nem dizendo que é uma crítica, porque assim, a gente não tem uma ideia de prevenção, né? A gente tá muito trabalhando na reatividade das coisas, né? Quando você se propõe a ajudar, você se propõe a estar ali, cara, vem aqui. Não é o momento, mas já sabe que quando acontecer, faz isso. É bom. Exato, exato. Bom, gente, vamos caminhando aqui pro final. Quero deixar um recado para você que não tem seguro, não tem nem ideia de como fazer isso. Converse com algum amigo seu que é corretor. Pode conversar com a Paula e o Rodrigo que estão aqui. A gente vai colocar o site da empresa deles aqui, Pixis, Corretora de Seguros. Queridos, obrigado pelo papo. Acho que eu gosto muito de abrir esse canal de comunicação, né? As pessoas, de repente, procurar vocês. Tô com uma ideia assim, tô com uma ideia assada. Cara, não custa nada a gente tomar um café e poder conhecer, né? Com certeza. Paula, obrigado. Uma honra tê-la aqui, né, Vini, com a gente. Rodrigo, eu sou fã de vocês, já são uns amigos aí de tantos anos, tempo já, né? E é isso, deixa uma mensagem de Natal aí para os nossos queridos amigos, empresários, empreendedores, já que estamos na semana de Natal. Vai lá, Paula. Então, vai começar um novo calendário. Exatamente. Né? É hora de resgatar aquilo tudo que você mais acredita e colocar em prática, né? Amor, alegria, solidariedade, esperança, né? E toca pra frente. Natal é renascimento, né? Então que a gente... pensar um pouco positivo, né? Chega um pouco de, dia, vida, não, vamos acreditar que coisas... Se você fizer a coisa certa e fazer bem feito, vai dar certo. Não ficar reclamando do outro. Vamos fazer o nosso, fazer a nossa parte. Eu vou muito pelo... Eu acho que essas datas, elas existem para que a gente relembre as coisas mesmo, né? De valores importantes. Sim. Então, por exemplo, o Natal eu sempre penso na ideia mesmo do renascimento, né? Sim. Então... a gente viveu um ano, né? Um ano difícil e tudo mais, mas todo ano tem os seus desafios, né? Então, que renasça em nós nesse período de novo a esperança, a alegria, né? O fôlego para mais um ano, né? E aí tem a virada do ano também que traz essa força pra gente. Então, eu acho isso, assim, a minha mensagem para essa semana, que é uma semana de Natal, que os seus sonhos se renovem, se realizem, que você encontre esperança olhando para o lado, para os seus amigos, para sua família, para os seus sócios, para os seus colaboradores. E vamos, que daqui a pouco tá tudo de novo aí, né? Vira a data e aí a gente continua do mesmo jeito. Por mim é isso. Bom, diga lá. Que essa semana, que essa virada renasça também um senso de responsabilidade do seu negócio como empresário, da sua responsabilidade como ser humano, como marido, como esposa, como amigo, né? Porque a gente tem que ter isso claro, que para se organizar a gente tem que olhar e falar, cara, onde eu errei? E se planejar, né? Já está na hora para que 2023 seja maravilhoso. Feliz Natal a vocês, uma passagem maravilhosa. Feliz Natal. Obrigado. Agradecemos o convite mesmo, de coração, realmente são amigos de longa data. E é um prazer poder dividir com vocês, com a Paula, esse momento, um pouquinho da nossa história, seja da nossa pessoa física, como da nossa PJ. Então, obrigado pelo convite e um ótimo Natal a todos. Tamo junto. Valeu. Obrigada, valeu. Obrigado.